A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Neste momento, nós iremos meditar sobre um versículo muito conhecido na Bíblia por todos os cristãos, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse verso, ele é tão profundo, e se a gente conseguir, nesses 15 minutos, entender a essência desse verso, a gente vai entender, ou aliás, a gente pode até nem compreender o tamanho do amor de Deus. O pecado no mundo entrou por um homem puro, que é Adão. Então, esse pecado, ele teria que sair por um homem puro. Então, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele se faz homem, se faz o segundo Adão, para que o pecado, saia por ele através do sacrifício dele. Só que isso vai muito mais além do que a gente imagina. Assim como Adão pecou, nosso Deus, nosso Criador, Jesus Cristo, também estava sujeito a cair. A própria palavra fala que em tudo ele foi tentado. Se a Bíblia fala que foi em tudo, é porque foi em tudo. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Sabe o que isso significa? Isso significa que o nosso Deus poderia ter caído. Que ele veio com a mesma propensão de pecar que Adão. Porque não teria sentido, Ele teria que vir na forma de Adão. E quando eu paro para pensar, que ele foi tentado em tudo, passou todo tipo de humilhação, de provação, de perseguição, de tudo que a gente possa imaginar, dificuldade, Tudo isso sem pecado, a Bíblia fala, sem nenhum pecado, por amor a mim. Uma pecadora, falha, cheia de defeitos, que muitas vezes, em pequenas coisas, eu falho diante de Deus. Quando eu olho também que ele veio por pessoas que cometeram atrocidades, que o mundo diz assim, esse merece a morte, E ele veio por esses, ele veio por todos nós, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio por mim, por você. Ele veio por aqueles que o rejeitam, aqueles que dizem que ele não existe, que ele não voltará. Ele veio e passou todo esse sacrifício por aqueles que zombam, por aqueles que escarnecem. Quando eu paro para pensar que ele colocou em xeque-mate a divindade dele, porque ele colocou em xeque-mate que ele poderia ter caído. Então isso significa que se Deus caísse, ele estava colocando em risco a sua divindade. Ou seja, ruína eterna. Já parou para pensar nisso? O Criador apostando tudo, a divindade dele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus, da terra, das fontes das águas. Ele apostou a divindade dele, a pessoa dele deixar de existir para sempre, ruína eterna, por amor a mim e a você. Por amor a pessoas que matam com a maior frieza, tiram a vida de pessoas como se estivesse tirando a vida de uma barata, que não tem mais amor no coração. Ele veio por essas pessoas. Ele veio por mim, Ele veio por aquele que está cheio de justiça própria, que acha que não tem nenhum pecado, que se sente acima das pessoas e melhor do que as pessoas. Que era o caso dos fariseus, dos saduceus e de muitos religiosos hoje, que se sentem melhor do que as pessoas. Ele veio por cada um de nós. Ele veio pelos orgulhosos, soberbos, que estão tão cheios de si, o eu está tão preenchido, que acha que não precisa mais de Deus para nada. Quando eu paro para pensar nisso, eu me assusto. E eu vou deixar aqui embaixo para o grupo 2 passagens do Espírito de Profecia que confirmam o que eu estou falando.
que Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira foi essa? Ele apostou tudo, ele arriscou tudo. Ele arriscou sua própria divindade, sua própria existência, sua própria divindade por mim e por você. Agora olha para você e olha para mim. Quando olho para mim, vejo as falhas que cometo, né? E vejo o tamanho do amor desse Deus. Um amor que imensurável. Todos os livros no mundo não podem conter esse amor. Por isso que nós passaremos uma eternidade, pela graça dele, estudando sobre esse amor. Então, como ele não fará todas as coisas por você? Como não se entregar a um amor tão grande como esse? Como não confiar num amor desse, que é capaz de se entregar, apostar sua própria divindade por você? Às vezes a gente se entrega por pessoas que nos traem, que mentem pra gente, que não são sinceros com a gente, mas não quer se entregar ao Deus que nos ama, que já provou isso. Ele morreu e venceu. Está vivo. A sepultura está vazia, ele está vivo. E a melhor notícia, ele está voltando. Então, que a gente possa assim, pedir todos os dias, Senhor, enche-me de fé, enche-me de confiança. Me batiza com teu Espírito Santo, Senhor. Para que eu tenha também essa disposição de amar como o Senhor ama. De olhar para o outro sem acepção de pessoas. De olhar para as pessoas e dizer assim, elas custaram sangue, elas custaram o sacrifício de Jesus, seja quem for, seja de que classe social for, da mais alta, aqueles que ninguém considera nada, mas que para Deus ele deu a vida dele. Que possamos olhar para as pessoas e enxergar dessa maneira. E a maior lição que ele nos deixa é amar aqueles que nos perseguem, porque ele também amou essas pessoas. Ele olhou para elas na cruz e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Que nós possamos pedir a esse amor para Deus, para que possamos amar desta maneira as pessoas. Orar. Por isso que ele diz lá, se a gente quiser ser filho dele, a gente tem que amar. Mateus 5,43. A gente tem que amar quem nos persegue, quem nos calunia, quem nos maltrata. É fácil amar quem te ama. O que é que eu estou fazendo demais? Ele fala em outras palavras. Amar meus irmãos em Cristo que me amam? Amar minha família que me ama? Amar meus amigos que me amam? O que é que eu estou fazendo demais como cristã? Por isso que ele pede para que a gente ame aqueles que nos machucam, aqueles que nos magoam, aqueles que nos perseguem. É fácil? De maneira nenhuma. Mas ele dá o remédio para isso. Ele diz assim, orai. No momento que a gente ora, naquele momento que a gente está orando por aquela pessoa, Deus, Espírito Santo, produz em nós amor por essa pessoa. Foi isso que aconteceu na minha vida. Quando Deus colocou amor no meu coração por aquele que tirou a vida do meu filho. Quando Deus fez eu adotar no meu coração como um filho aquele que tirou a vida do meu filho, que eu não conhecia. E eu amei e o amo, porque amor a gente não... amor quem produz é Deus, né? Ele é a fonte do amor. Então que nós possamos pedir a Deus esse amor tão grande, esse amor tão maravilhoso, esse amor tão excepcional, que ele possa encher nosso coração desse amor, em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.